Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Elaine e aqui eu falo sobre processos terapêuticos e espirituais que tornam a nossa vida muito mais leve e feliz. Se você gosta desse tipo de assunto, já curte aqui o vídeo, compartilha com outras pessoas de modo que essa mensagem possa se espalhar ao maior número de pessoas possível. E nesse vídeo de hoje, gente, eu quero continuar abordando referente ao assunto que eu falei no último vídeo da alquimia mental e que eu trago de uma forma. Eu entendo e vivencio esse processo de alquimia mental de uma forma tão profunda que para mim é um processo também de alquimia espiritual. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque houve uma transformação muito profunda na minha vida, em todos os aspectos, depois que eu conheci esse processo. Então, no último vídeo que eu abordei, eu falei um pouquinho sobre os conceitos da alquimia mental, falei um pouquinho sobre as fases alquímicas, né, que são como que elas são vivenciadas dentro da nossa alma, e falei superficialmente como que nós poderíamos agir enquanto estivermos nessas fases, de forma que nós tenhamos aí um florescimento maior, né, nós tenhamos um processo de cura e evolução ainda mais rápido. Porém, surgiram alguns questionamentos, como por exemplo, da onde que eu tirei esse conceito, né? Quais são as fontes que eu utilizei aí para falar sobre esse assunto? E eu trouxe aqui um pouquinho para vocês. Eu quero fazer essa breve introdução, né? E eu trouxe aqui um pouquinho para vocês da onde que eu tirei esse conceito, né? Então, a alquimia mental, ela é um conceito que é associado a Jung, né, que é um grande psicólogo e psiquiatra suíço, e que ele utilizou a alquimia como uma metáfora para descrever os nossos processos de transformação psíquica, né, transformação de alma. Então, eu vou olhar aqui para baixo, gente, porque eu fiz algumas anotações para eu não esquecer de nenhuma informação importante para passar para vocês. E daqui a pouco a gente vai entrar no tema realmente do vídeo, que é o que você viu aí na descrição do vídeo, que é a alquimia mental e espiritual aplicada ao sagrado feminino, tá? Então, o Jung ele utilizou a alquimia como uma metáfora, né, como eu disse, para descrever os processos de transformação psíquica, e ele acreditava que esses símbolos e processos da alquimia, eles poderiam ser interpretados como uma representação dos processos que nós vivenciamos aí de transformação e desenvolvimento da psique humana. A alquimia, para Jung, ela não se limitava à mera transformação de metais, né? Mas se estendia a uma busca pela totalidade e a integração de aspectos conscientes e inconscientes da nossa personalidade. Então ele via essa prática alquímica como uma forma de explorar e compreender os nossos processos internos, refletindo aí o autoconhecimento e a nossa realização pessoal. E de fato é isso. O que ocorre, o processo que ocorre na alquimia, as fases alquímicas, elas têm muita similaridade com as fases que nós vivenciamos quando estamos em um processo de cura da nossa alma, né, diante de desafios tanto internos quanto externos, tá? Então, dada essa introdução que ficou enorme, eu vou entrar no tema do vídeo, que é a alquimia mental aplicada ao sagrado feminino. E desde o início eu já quero destacar que se você é homem, continue aqui, né? Essa mensagem também eu tenho certeza que vai te ajudar a apoiar as mulheres da sua vida, né? A sua esposa, as suas irmãs, a sua mãe. Elas passaram por esse processo ou estão passando nesse momento, e à medida em que você entender esse processo, você pode contribuir, né, de forma muito positiva. Lembrando que essas fases alquímicas, elas também são manifestadas, né, e têm relação com o sagrado masculino, que eu vou abordar em um outro vídeo, se vocês, claro, né, eu me adapto ao que vocês querem ouvir. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o sagrado masculino, coloquem aqui nos comentários que eu vou falar sobre isso. Justamente porque nós somos seres humanos completos e precisamos ter as duas energias equilibradas, né? Então, o sagrado masculino vai ser desenvolvido de forma mais efetiva no homem, como uma energia dominante, como o sagrado feminino é desenvolvido na mulher de uma forma dominante. Porém, todos nós, enquanto indivíduos, temos as duas energias dentro de nós, as duas polaridades. Então, por isso,
é importante estarmos em equilíbrio. Falando agora a respeito da alquimia aplicada no sagrado feminino, né, nós vamos falar sobre a fase Nigredo dentro do sagrado feminino. Então, a fase Nigredo, gente, se você já assistiu esse vídeo que eu falei sobre todas as fases, né, é sobre isso. Se não, procura aqui no meu canal o último vídeo do canal que fala sobre a alquimia mental, e aí você vai entender todas essas fases, tá? Então, a fase Nigredo é a primeira fase alquímica, na qual, dentro da alquimia tradicional, se começa o processo alquímico, né? Se começa o processo de transformação, e dentro da alquimia mental, a fase Nigredo é a fase da escuridão, é a fase de lidar com as sombras, é a fase em que você passa por situações nas quais você não entende, ou seja, o que define a fase Nigredo é o momento em que você se sente no fundo do poço, que você tem uma noite escura da alma, né, como é dito aí por muitos psicólogos, na qual você está em intenso sofrimento, e pode ser por uma situação externa, muitas vezes coincide com um evento traumático na vida, né, ou a perda de um ente querido, ou a perda de um trabalho na qual você se identificava muito, ou você ficou muito tempo e achava que aquilo fazia parte da sua identidade, né? A fase Nigredo é a fase em que você lida com um sofrimento muito profundo, e essa fase ela é definida pela inconsciência, ou seja, você entra em um desafio, você não entende o porquê você está passando por aquilo, você não entende como sair daquela situação, você só sente muita dor. E quando isso é aplicado no sagrado feminino, muitas vezes é aquele momento em que você vivencia o término de um relacionamento, às vezes isso coincide com uma traição no relacionamento, você vivencia às vezes uma situação em que você perde a pessoa sem motivo aparente, né? Ou você vivencia uma situação em que você está em sofrimento e você não vê como sair, como por exemplo, estar em um relacionamento com alguém, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, e que você não se vê como capaz de sair daquela situação, né? Então a fase Nigredo é a fase em que você não entende, não consegue vislumbrar uma solução daquele sofrimento intenso, você só sente muita, muita dor. E como que a gente consegue lidar com essa fase Nigredo? Em primeiro lugar, gente, nós precisamos assumir as nossas emoções, assumir que nós estamos sofrendo, né? Porque muitas vezes na fase Nigredo, a mulher que está passando por essa situação, ela tenta fingir que está tudo bem, ela tenta fingir para ela mesma, mentir para ela mesma, dizendo que isso é o que a vida deu para mim, né? Então eu tenho que amargar esse sofrimento, e realmente, se não tiver solução, eu preciso achar um jeito de lidar com aquilo, né? De lidar com aquilo permanecendo naquela dor. E isso é a inconsciência, né? Então, como que você lida com esse processo? Você precisa ter uma decisão, né? Você precisa sair do patamar, né, do estágio de inconsciência para o estágio da consciência, porque é o estágio da consciência que vai te levar para um próximo nível, que é o nível, que é a fase albedo, né? Então, você precisa assumir que algo está errado, que você não está feliz com aquela situação, e tomar uma decisão interna. Eu preciso achar uma solução. E aí vocês me perguntam, mas é fácil isso? Não é fácil, gente. Eu passei por essa situação, tá? Na minha vida já, eu vivenciei uma situação de um relacionamento tóxico, ao mesmo tempo em que eu vivenciei processos de saúde mesmo, né, de problemas de saúde. Eu tive endometriose, e é muito comum que o sagrado feminino, quando está ferido, ele manifeste essa ferida emocional através do corpo físico, né, através de doenças femininas, como a endometriose, como os miomas, né, como várias doenças que se manifestam no sistema reprodutor da mulher, né? Então isso é um indício muito forte de questões, né, do sagrado feminino que precisam ser vistas e acolhidas. E neste processo em que eu vivenciei,
Eu tive o período de chorar, né? Então eu vivenciei essa situação do relacionamento tóxico por um bom tempo, né? Por quase 10 anos. E esse relacionamento ele se findou, né? De uma forma muito dolorosa para mim no momento em que eu estava com esse problema de saúde, a endometriose, que hoje em dia, gente, a endometriose ela é uma doença que é muito conhecida, né? Que tem muitos médicos realmente que têm mais conhecimento acerca desse diagnóstico, porém na época que eu vivenciei essa situação, os médicos, a endometriose ela nem era reconhecida como doença, né? Dentro do CIDS. Então, era muito comum nós irmos a médicos, ginecologistas e eles falarem: a dor que você sente é natural, toda mulher tem cólica. Né? Só que as cólicas de endometriose elas são realmente muito intensas. É como se o nosso útero estivesse chorando mesmo, né? Essa é a representação mais simples, né? Que eu posso dar acerca da endometriose. Então, nesse processo que eu vivenciei, não foi fácil, né? Foi muito difícil. E nessa fase nigredo que eu vivenciei, o que eu precisei, eu tive o meu tempo de chorar, né? Pelo que eu estava vivendo, pelo fim do relacionamento, por reconhecer, inclusive, o que eu estava vivendo naquele relacionamento não era positivo, não era um relacionamento edificante. E hoje eu tenho essa percepção porque eu tenho um relacionamento muito potente, muito saudável, muito forte, muito edificante para mim. Então hoje eu consigo reconhecer, né, essa diferença, mas na época não. Na época eu comecei a enxergar, né, o que estava disfuncional dentro daquela relação e ao mesmo tempo eu ficava dividida porque eu sofria pelo que eu tinha passado durante o relacionamento, que era muito humilhante, e sofria pela perda, né, naquele momento e pela perspectiva de estar sozinha num momento em que eu estava muito doente. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, né, de endometriose. Essa cirurgia ela se complicou muito. Eu fiquei na UTI por mais ou menos um mês, né, porque deu outras complicações. Era o meu organismo realmente, o meu feminino se manifestando com muita dor através da minha saúde física. Então, foi muito delicado, foi muito desafiador essa fase migredo para mim, né? E não foi fácil. E eu tive esse momento de chorar, chorei muito, muito, muito por tudo isso, chorei pelo que eu já tinha vivido, chorei pelo que eu estava vivendo naquele momento, mas eu me lembro que chegou um momento em que eu tive que decidir parar de chorar e seguir em frente. Então, a fase nigredo é isso. Você tem esse período de chorar, você tem esse período de sentir, porém chega um momento em que para você sair da fase nigredo e ir para a próxima fase, né, nesse processo de alquimia mental e espiritual, você precisa decidir sair dessa fase. Você precisa enxergar que houve sim uma grande dor, mas que você precisa sair desse processo. E é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos sozinhos, sozinhas? Não. É uma decisão que eu na época achei que tomei sozinha. Eu achei que eu teria que tirar essa força de dentro de mim sozinha. A nossa alma ela tem uma força muito maior do que nós imaginamos, né? Então, nós nascemos com muita luz e essa luz ela vai se reduzindo, se apagando gradativamente por essas relações disfuncionais que nós vamos tendo, pelas crenças limitantes que vão se construindo ao longo da nossa trajetória. Então, por todas as pessoas que falam que nós não somos capazes, né? Mas nós temos sim essa força guardada dentro de nós. E é nesse momento mais escuro, né? Mais sombrio, na verdade, nessa noite mais escura da nossa alma, em que a gente tira essa força. Mas essa força ela não é só nossa. Essa força ela vem da nossa ancestralidade. Então nós temos aí guardiões ancestrais que nos acompanham desde o nosso nascimento, que escolhem nos acompanhar desde o nosso nascimento, para nos fortalecer, para que nós tenhamos uma vida maravilhosa, para que nós possamos vencer aqui na matéria, né, no plano material, e seguir em frente. Né? E mesmo quando a gente não reconhece essa força ancestral ela está com a gente.
né? E nos momentos mais difíceis é essa força ancestral que nos ergue, que nos levanta, né? Então, quando a gente toma consciência dessa força, nós sentimos ainda com mais intensidade, né? Porque nós acolhemos essa força dentro do nosso coração. Mas mesmo na inconsciência, essa força ancestral, esses guardiões estão conosco nos fortalecendo, né? Então, na fase Nigredo, quando você sentir aí passar por esses desafios, né, que relacionados ao sagrado feminino mesmo, à sua feminilidade, o que eu te recomendo a fazer, e faça essa experiência, se você tá vivendo isso nesse momento, se conecte com a tua ancestralidade, se conecte com a tua força, simplesmente colocando a sua mão no coração e pedindo do seu jeito, sem nenhuma ritualística elaborada nem nada, pedindo do seu jeito: minha ancestralidade feminina, me fortaleça para que eu saia dessa fase, para que eu possa me reerguer, me ajude a encontrar um caminho, para que eu consiga sair dessa situação, obter o aprendizado que eu deveria ter com esse processo que eu estou vivendo, mas me dê força para vencer. Eu decido vencer essa dor. Eu decido me curar. Eu decido seguir em frente. A partir do momento, gente, em que você toma essa decisão, você vai enxergar a sua vida começando a mudar. Você vai enxergar. Claro que tem dores, né? E aqui eu não posso generalizar. Tem dores que realmente são muito mais profundas, né? Que requerem realmente um grande processo de cura, né? Às vezes a perda de um filho, às vezes uma situação de abuso, né? Mas você pode ter certeza que se você recorrer a essa força que tem dentro de você, e eu falo que, gente, que na minha percepção, a fonte criadora, Deus, está dentro de nós e está em tudo que existe, né? Então, ao você se reconectar com essa força ancestral, você também está se reconectando com Deus, com o Deus que existe dentro de você, né? Porque essa força ancestral, o papel dela é fazer você se reconectar com a deusa que existe dentro de você, com o Deus que existe dentro de você. Então, à medida que você pedir e recorrer a essa força, e quando eu falo de ancestralidade, gente, é uma ancestralidade consanguínea mesmo. São as suas ancestrais que viveram antes de você, do seu sistema familiar, a sua avó, a sua bisavó, às vezes de uma ancestralidade muito mais antiga e que você nem sabe, né, que existe. Às vezes você não conhece o nome dessas pessoas, mas essas pessoas no plano espiritual escolheu você para te guardar, para te guiar, né, para te dar mais sabedoria, e é uma força que tem dentro de você, que faz parte de você também. Então, à medida em que você se reconecta com essa força feminina, toda essa energia ela é passada para você e você vai se fortalecendo para seguir em frente, né? Independente da situação que você esteja vivendo, saiba que existe uma luz, né? Existe a vida, ela vai se transformar de fato, né? Mesmo diante de uma perda, a vida ela vai se transformar, não vai ser como era antes, mas você pode sim ser feliz, né? Você pode sim ser feliz nesse novo molde de realidade que vai ser construído daqui para frente. Só que precisa ter essa decisão. Você precisa parar de chorar e você precisa seguir em frente. E essa força da sua ancestralidade feminina, ela vai te impulsionar, ela vai transformar esses sentimentos que você tem gradativamente e te ajudar a aprender o que precisa ser aprendido e a seguir em frente. Gente, para lidar com a fase Nigredo, com a fase de sofrimento, ela não existe a necessidade de você ficar investigando por que você está passando por aquilo. Nem tudo tem respostas. Tem pessoas que eu vejo e eu já fui essa pessoa de buscar respostas em vidas passadas, em karma, em situações, o que eu fiz, eu tô pagando. Gente, o que esses guardiões nos passam com sabedoria, né? E quando eu falo de guardiões ancestrais, é porque todos nós temos um guardião ancestral.
do gênero masculino, né, do sagrado masculino, um guardião do sagrado masculino, e uma ancestralidade feminina, uma guardiã do sagrado feminino que nos acompanha. E a sabedoria que eles nos trazem é que a chave não está no passado. A chave da nossa evolução está na decisão de seguir em frente e construir um novo futuro, né, com o que nós temos. Né? Nós temos um período de aprendizado aqui na matéria, estamos vivendo, eu gosto muito dessa expressão da Maya Andrade, que ela fala que nós estamos vivenciando uma experiência temporariamente humana, mas nós somos espíritos, né? E se somos espíritos, também temos uma família espiritual que nos acolhe. Então, o que eu deixo para vocês de mensagem é que na fase Nigredo, mulher, se você está passando pela noite escura da alma, se você está passando pela fase Nigredo, se você está passando por uma fase de intenso sofrimento relacionado a questões femininas, né, a você, na sua identidade de mulher, saiba que você não está sozinha. Recorra à força da sua ancestralidade feminina, porque ela vai te fortalecer, ela vai te amparar, ela vai te dar insights através da sua intuição do que você precisa fazer para seguir em frente. Então, se permita acolher e se conectar com essa força, porque essa força vai te impulsionar a seguir em frente. E aí, o que vai acontecer? Você vai sair da fase Nigredo, que é essa fase de intenso sofrimento, a partir do momento que você decide que você entende que existe um problema, que você está sofrendo, que aquela situação ela não está sendo positiva para você e que você precisa sair daquela situação e você precisa achar um caminho para sair daquela situação. Você sai da fase Nigredo, que é a fase da inconsciência, para a fase Albedo, que é a fase da consciência, é a fase da purificação, é a fase de você começar a ouvir mais a sua intuição e ter mais respostas acerca dos problemas, ter mais respostas acerca de tudo que você está vivendo, ter novas perspectivas, às vezes um caminho que você não imaginava que poderia ocorrer se abre diante dos seus olhos e as coisas elas começam a fluir, você começa a olhar mais para dentro do que para fora. Então, se antes na fase Nigredo você olha para fora e você não vê nenhuma saída para o que você está passando, na fase Albedo você olha para dentro e você começa a enxergar essa força que vem dentro de você, a força do seu eu superior, a força do seu espírito e recebe também, recebe essa força da sua ancestralidade, que vai tornando esse processo cada vez mais rápido e cada vez mais fácil para você. Você vai se sentindo mais forte, você vai se purificando. É o momento em que você vivenciou aquela traição, é o momento que você começa a pensar, talvez essa pessoa não fosse para mim. Talvez eu preciso trabalhar o meu amor próprio para que eu seja mais amada, me abra para um amor realmente potente, um amor realmente verdadeiro. Esse é o momento de você olhar para dentro, de se redescobrir a mulher maravilhosa que você é, as suas qualidades, a tua força que emana de você e que você não, a sua existência não está ligada a outra pessoa. A sua identidade, ela não se resume ao trabalho que você tinha e você perdeu. A sua identidade não é só ser esposa daquela pessoa, né? A sua identidade é ser você e você começa a se redescobrir. Esse é o processo do Albedo, o processo de purificação. E à medida em que você vai passando por esse processo de purificação a minha sugestão é que você continue recebendo a força da sua ancestralidade, se conectando diariamente. É o momento em que você vai para a fase Rubedo. A fase Rubedo é a fase em que você realmente começa a se enxergar como co-criadora da sua vida. Você começa a prosperar, você começa a enxergar o amor de outra forma, você começa a se amar e você sabe que tudo parte de você. Que o amor, ele parte de você, ele está dentro de você e isso começa a se manifestar para fora na sua vida, né? É o momento talvez que você sinta aquela solitude, né? Saiba que você se basta
E aí, no momento que você percebe que você se basta, é que o amor realmente chega na sua vida, né? Em que você atrai realmente um amor potente, um amor que te edifica, né? Uma pessoa que saiba te valorizar, mas porque, acima de tudo, você está se valorizando, né? Então, não necessariamente a fase rubedo ela vai coincidir com você encontrar um novo amor, mas pode ser que sim, né? E se não, vai ser a fase em que você vai estar tão plena com você mesma que talvez você nem sinta essa necessidade, né? Porque o seu amor já te basta. É a fase do florescimento da mulher, de você despertar a deusa que existe em você. Essa é a fase rubedo. E você pode ter certeza que a tua ancestralidade, a tua guardiã ancestral, ela vai estar com você. E o objetivo é te conduzir para a fase rubedo. Né? Então, o que eu digo para você aqui no final desse vídeo, que já ficou enorme, mas que é um assunto realmente muito rico, gente, não dá para falar sobre sagrado feminino de uma forma corrida, de alquimia mental e espiritual de forma corrida. Então, a gente tem sim, né, conforme o Jung fala, a alquimia da alma, né, a alquimia da nossa psique, a alquimia mental, que começa realmente no mental. Mas a partir do momento que você se reconecta com a sua ancestralidade, que você recebe essa força, essa alquimia também se torna espiritual. E é o processo mais profundo que nós podemos vivenciar. Então, a partir de hoje, o que eu deixo para você como dica: feche os seus olhos, se reconecte, peça essa força do seu jeitinho, não precisa de nenhuma ritualística, não precisa que você busque uma religião. A nossa ancestralidade, ela já está conosco, é o sangue que corre nas nossas veias, já correu na veia dessas ancestrais, essas mulheres que vivenciaram experiências que hoje a gente nem imagina, gente. Então, e que elas prepararam o terreno para que nós estivéssemos aqui. Se nós estamos aqui vivenciando a nossa vida nesse dia, nesse momento, é porque essas ancestrais, elas de alguma forma venceram. Elas venceram todos os desafios aí que elas passaram e essa sabedoria ela fica intrínseca na nossa alma, né? Porque nós temos uma ligação com essa ancestralidade. Elas venceram e permitiram que o sistema familiar desse continuidade até que a gente estivesse aqui. E antes do nosso nascimento, essa guardiã ancestral nos escolheu para nos guardar, para nos guiar, para nos dar sabedoria, para que o nosso espírito pudesse evoluir. Nós também temos um guardião espiritual que tem o mesmo papel e que cuida da nossa energia masculina, né? Eu vou trazer isso num vídeo mais profundo também, mas o que eu deixo para você de dica é que você, em algum momento que você estiver sozinho, se conecte com essa força, peça a força da sua ancestralidade feminina, da sua guardiã ancestral, e você vai sentir essa energia. Faça essa experiência e me conte aqui nos comentários. Depois eu vou trazer outros vídeos, inclusive de meditação, para reconexão com essas forças, tanto a força da ancestralidade feminina, quanto a força da ancestralidade masculina, para que você possa trazer os seus guardiões mais para a sua vida. Vou contar também como é que foi a minha experiência com a minha guardiã ancestral, com o meu guardião ancestral, que eu estou vivendo de uma forma muito plena, muito maravilhosa, e que está me ajudando em várias áreas da minha vida. E hoje eu me sinto outra mulher, depois que eu me reconectei com essas raízes. Muito obrigada. Se você assistiu até aqui, esse vídeo é enorme. Eu agradeço muito pela sua presença. Espero que você volte em outros vídeos. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.